A paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom, meus irmãos? Eu estou passando aqui neste dia de hoje para deixar uma palavra para a minha e a sua vida. E que neste dia de hoje, o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome do Espírito Santo venha ser glorificado através dessa palavra. A palavra que eu quero estar deixando para a minha e a sua vida nesse dia de hoje se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, que nos diz o seguinte: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegando já à tarde estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Meus irmãos, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo havia dado uma ordem, para os seus discípulos que entrassem no barco e fossem para o outro lado do lago, Mas os seus discípulos, enquanto velejavam para o outro lado, veio um vento forte e um vento contrário, E o Senhor Jesus Cristo chega exatamente quando seus discípulos estão no meio do mar, e o barco está sendo açoitado pelas ondas. Muitas das vezes, o Senhor Jesus Cristo nos dá uma palavra, que nós vamos conseguir chegar no nosso objetivo. Mas aí vem o vento contrário, nós sentimos medo, nós questionamos, nós perguntamos: poxa, será que realmente foi Deus que falou isso aqui para mim? Será que essa palavra é para mim? Nós sentimos esse medo. E os discípulos do Senhor Jesus Cristo provavelmente já estavam assustados, com aquela tempestade, com o vento contrário, açoitando, Açoitar fala que o vento realmente estava agredindo o barco, Era muito forte. Muitas das vezes em nossas vidas, os problemas, as circunstâncias, a perseguição, a enfermidade, o vício, a tristeza, o abandono é tão grande que nós somos açoitados pelos problemas, Assim como o barco dos discípulos que o Senhor Jesus Cristo havia ordenado que fossem até a outra margem do lago, Mas se Deus nos falou, se nós formos fiel, obedecermos, vamos chegar até o outro lado do lago. Amém, meus irmãos? Vamos chegar no nosso objetivo, E os discípulos do Senhor Jesus Cristo, no versículo 26, vendo ele andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Meus irmãos, quantas das vezes nós vemos a tempestade, vemos o caos na nossa vida, e é Deus agindo para mudar as circunstâncias, para mudar corações, para tirar as coisas do lugar, colocar em lugares estratégicos, E achamos que é Satanás, que é o diabo que está agindo, que está nos atormentando, assim como os discípulos do Senhor Jesus Cristo viram ele andando sobre as águas, Muitas das vezes nós vemos Deus trabalhando em meio ao caos, em meio a desordem, E é somente Deus trabalhando, não tem nada de diabo, de fantasma, não tem nada de espírito maligno, é o próprio Deus mudando circunstâncias e trabalhando a nosso favor, Os discípulos do Senhor Jesus Cristo viram ele andando sobre a água, E aqui podemos fazer essa adaptação como eu fiz, que Deus às vezes está trabalhando e a gente acha que é um fantasma, é um espírito imundo que está fazendo aquilo ali, mas na verdade é Deus. E assim foi os seguidores do Senhor Jesus Cristo, os discípulos dele, E Jesus lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro era um dos 3 discípulos mais próximos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo deu a chave dos céus para ele, e
Pedro reconheceu Jesus como o Filho de Deus, foi o primeiro a reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, né? E então a relação dos dois era muito próxima. Pedro, quando viu o Senhor Jesus Cristo andando sobre as águas, o que ele disse? Senhor, se és tu, né? Pedro estava todo o santo dia para cima e para baixo com o Senhor Jesus Cristo, pregando, fazendo a obra. Então, o que acontece? Pedro pensou o seguinte: se é o meu mestre, se é o Senhor Jesus Cristo, se é o Filho de Deus que está ali, ele é meu amigo, ele é íntimo, eu sou íntimo dele. Se eu pedir para andar sobre as águas, ele com certeza não irá me negar. Muitas das vezes nós estamos passando por problemas, por dificuldades e queremos andar sobre as águas, queremos triunfar. Né? As águas aqui falam dos nossos problemas, dos nossos medos, né? E muitas vezes nós queremos triunfar sobre os nossos medos, nós queremos andar sobre as águas. E esse texto nos diz que se nós queremos receber do Senhor uma palavra, uma garantia, que nós vamos andar sobre as águas, que nós vamos flutuar, que nós vamos vencer os nossos problemas, os nossos medos, nós precisamos termos intimidade para que nós tenhamos confiança, né? Você acha que Deus vai negar para uma pessoa que está ali sendo fiel, orando, jejuando, fazendo a obra, renunciando principalmente às suas vontades carnais? Você acha que Deus vai negar alguma coisa para essa pessoa? É claro que não vai negar, não pelo legalismo da pessoa estar fazendo, ou né, pela renúncia, mas porque Deus é fiel para quem é fiel com Ele. Né? Quando nós somos fiéis a Deus, obedecemos, tememos, Ele não nos nega nada. A própria Bíblia diz isso, lá em Salmo 84, verso 11, que Deus não negará bem algum àqueles que andam em retidão. Aí o que acontece, né? Pedro, ouvindo sim aqui do Senhor Jesus Cristo que ele poderia ir, né, e andar sobre as águas, a princípio Pedro andou muito bem sobre as águas, mas quando ele sentiu o vento ele teve medo, né, e começou a afundar e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Muitas das vezes nós recebemos a confirmação, a palavra de vitória, que nós vamos vencer, que nós vamos triunfar sobre os nossos problemas, sobre os nossos medos, que nós vamos andar sobre as águas, que nós vamos flutuar em meio aos problemas, às dificuldades. Mas, né, a vida ela tem problemas, ela tem dificuldade, ela tem luta, ela tem escassez, ela tem perseguição, ela tem dor, ela tem abandono, ela tem traição. Né? A vida por si só é uma batalha. Né? E mesmo que nós recebemos de Deus uma palavra, uma garantia, uma segurança que nós vamos chegar no nosso objetivo, né? No outro lado da margem lá, né? Mesmo que nós recebemos de Deus, assim como Pedro, a garantia, a certeza que nós vamos andar sobre as águas, né? Vai ter problema, vai ter luta, né? Vai ter vento forte, vai ter vento contrário, né? Mas a gente precisa ter a confiança, ter fé em Deus, né? Que o mesmo Deus que prometeu é o Deus que dá a garantia, o Deus que dá a certeza. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Eu não sei qual é a tempestade, qual é o vento que se levantou contrariamente na sua vida, mas eu quero dizer para você nesse dia de hoje que se você tem uma palavra, você recebeu a garantia, a certeza de Deus que você vai chegar no seu lugar, no seu objetivo, no outro lado do lago. Se você recebeu, assim como Pedro, uma palavra que você vai andar sobre as águas, que você vai superar, que você vai estar por cima, né, dos seus medos, as lutas, as batalhas, o mar dos problemas e da dificuldade não afundarão você, né, mas assim como Pedro, você possa andar sobre as águas, que você não permita como Pedro. Pedro foi muito bem no princípio ali, mas logo em seguida, andando pelas águas, ele sentiu medo, né? Que você siga o exemplo de Pedro de ser íntimo de Jesus, mas que não siga o que ele teve medo, né? Não podemos ter medo, vai ter luta, vai ter batalha, mesmo Deus dizendo que nós vamos vencer, mesmo dizendo que nós vamos andar sobre as águas, que nós vamos flutuar em meio a tantos problemas. Amém, meus irmãos? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e que Ele seja convosco nesse dia de hoje. Amém?